O texto base de hoje é Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, a parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado de esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouço-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Então nós vemos aqui um homem rico e um mendigo. Então o homem rico, aqui nós vemos que o homem rico ele não tem nem nome, e o mendigo é chamado de Lázaro. O rico não nem é citado o nome dele aqui. Então esse homem, esse Lázaro, o mendigo, ele está à porta do homem rico, querendo se alimentar das migalhas que caem da mesa do rico, e os cães lambem as chagas, feridas que ele tem, que era uma pessoa que, além de ser mendigo, era enfermo, tinha cheio de chagas. E lá naqueles tempos antigos, as pessoas, quando tinham chagas, quando tinham algumas doenças, elas eram excluídas da sociedade. Então nós vemos aqui que esse homem rico, ele se vestia de linho finíssimo e de púrpura. Então uma pessoa que vivia lá badalado, como se diz, né? Vivia no badalado, era um homem bem badalado. E esse mendigo vivia à porta dele, desejando se alimentar das migalhas. Então o mendigo morre e vai para o seio de Abraão, e o rico morre e é enterrado. Aqui nós vemos no texto aqui que diz que o Lázaro ele vai para o seio de Abraão, vai para o céu, e o homem rico vai para o lugar de tormento, que é o inferno. Aqui o que Jesus quer nos ensinar não é que todos os homens ricos eles vão para o inferno e todas as pessoas pobres vão para o céu. Não é bem assim. Pelo que nós conhecemos a palavra de Deus, não é bem assim que funciona. Aqui nós vemos que esse homem rico, ele é um homem que não era temente a Deus. Ele não servia a Deus, não era temente a Deus. Por que esse texto dá-nos a entender que esse homem não servia a Deus? Porque ele, além da sua riqueza, ele vivia com seus linhos finíssimos e púrpura. Nós vemos no versículo 19. E todos os dias regalado de esplendidamente. Um homem super rico, e o mendigo estava à sua porta, desejando comer as migalhas. Então dá a entender que esse homem rico, ele não alimentava aquele mendigo, porque o mendigo queria se alimentar das migalhas e caiu, é porque esse homem rico não alimentava esse mendigo. Então se esse homem rico não alimentava o mendigo, o que a gente entende? Que ele não conhecia Deus. Porque se ele conhecesse a Deus, fosse um servo de Deus, ele ia ter misericórdia desse mendigo e ia ajudar esse mendigo. Como ele era tão rico, tinha
tantas posses, um homem super rico, ele poderia ajudar esse mendigo. Então, o que nós aprendemos aqui? Então, que esse homem rico, ele não era um homem que conhecia Deus. O que nós vimos no texto anterior, na parábola do mordomo infiel? Que Jesus diz: se eu sou fiel no pouco, eu serei fiel no bastante. Se eu sou infiel no pouco, eu vou ser infiel no bastante. Nós vimos a respeito das riquezas. Se eu tiver muitas riquezas, eu tenho que abençoar mais as pessoas. Se eu for fiel no pouco, eu vou ser no bastante. Então, essa fidelidade que Jesus nos fala é que se eu tenho muitos bens, eu vou ser mais cobrada a ajudar aqueles que necessitam, aqueles que passam necessidade. Nós vemos no finalzinho da parábola do mordomo infiel. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Versículo 11. Porque se nas riquezas injustos não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então, o que nós aprendemos aqui? Esse homem rico, ele tinha muitos bens. E ele era infiel, ele não era uma pessoa fiel, porque ele via uma pessoa passando necessidade na sua porta e ele não ajudava. Então, isso dá-nos a entender que esse homem rico, ele não conhecia Deus, ele não era um servo de Deus. Aqui não diz que esse Lázaro, ele servia a Deus, mas como ele foi para o céu, com certeza ele conhecia Deus. Além de ser mendigo aqui, porque o que a gente entende? Muitas vezes as pessoas, quando elas são pobres, às vezes elas estão fazendo algo que é errado, estão roubando, estão furtando para se alimentar. Então nós vemos aqui que esse homem só desejava, ele estava com as suas feridas, com as suas chagas, ele só desejava se alimentar com as migalhas. Então esse homem bom aqui, esse mendigo, era um homem com certeza que ele conhecia Deus, ele servia a Deus, mas ele estava ali na sua situação, ali sofrendo, uma pessoa doente, enferma, sofrendo, ali não tinha condições de lutar, com certeza de trabalhar. Jesus aqui, usando o contexto na época, lá no passado, era uma pessoa que era excluída, ele não podia ter uma vida social como as outras pessoas, ele era excluído da sociedade. Então ele necessitava que as pessoas o alimentassem. Mas aqui nós vemos aqui que ele tinha vontade de se alimentar com as migalhas que caíam da mesa. Então dá-nos a entender que ele era um homem bom, ele não era um homem mau, porque ele não estava praticando furto, ele não estava roubando. Então dá a entender que ele era um homem bom. Isso não significa que todas as pessoas pobres, todas as pessoas, mendigos, eles vão para o céu, porque a palavra de Deus deixa bem claro que a salvação é uma graça de todas as pessoas que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Não significa que se uma pessoa é pobre, ela é salva. Se uma pessoa é boa, ela é salva. Não, tem que receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É uma graça, é de graça, a salvação é de graça, é uma graça. Que a gente não conquista a salvação por obras. É uma graça imerecida, porque a gente não merece essa graça. Mas é uma graça que ela não alcança todas as pessoas. O requisito para a gente alcançar essa graça é se entregar a Jesus e receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aí isso nós temos. E também não significa que todos os homens ricos vão para o inferno. Só, no caso aqui o texto é que esse homem não era um homem temente a Deus, não era um servo de Jesus. Então esse homem, esse Lázaro, onde é que cita até o nome dele, o Lázaro, morreu e foi para o seio de Abraão. E o rico morreu, foi enterrado e ele foi para um abismo, para o inferno, onde que lugar de tormento. Então, o que nós entendemos aqui nesse início é que esse homem rico era um homem que não servia a Deus, porque era uma pessoa que não ajudava o necessitado, não praticava caridade, porque se ele conhecesse o amor de Deus, se ele conhecesse a Deus, ele ia ter já no coração dele esse desejo de ajudar quem estava próximo ali, precisando de ajuda. Então, se ele não ajudava, é que é uma pessoa que não conhecia Deus. Isso que o texto dá-nos entender. E como nós vimos no texto anterior, Jesus fala que se eu sou fiel no pouco, eu serei fiel no bastante. Se eu sou infiel, eu vou ser infiel no bastante. Então, esse homem no bastante, ele era infiel, porque ele não ajudava quem estava precisando, não ajudava o seu próximo. Continuando no texto, nós vemos no versículo 24, no versículo 23, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos,
e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, aqui o homem rico já está no inferno, ele olha. É claro que essa daqui é uma parábola que Jesus contou, não sei se é uma história, se realmente aconteceu, é uma parábola que Jesus contou para ilustrar a história, né? Então, nós vemos aqui que então, o homem rico olha e vê o pai Abraão e Lázaro. Então, ele pede para o pai Abraão mandar Lázaro molhar o dedo e colocar na língua dele para refrescar, porque ele estava num lugar de tormento. Estou atormentado nessa chama. É um lugar então que tem chama, tem fogo, tem chama. Um lugar horrível. O inferno que Jesus cita é um lugar tenebroso, horrível, um lugar que tem ranger de dente, com chamas que não se apagam. Então nós vemos aqui que ele estava com sede, né? Vamos ler o versículo 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Eu estava com muita sede. Imagina estar num lugar horrível, com chama sem parar e pessoas gritando, ranger de dentro. É um lugar tenebroso. O inferno, aqui a gente vê que na palavra de Deus é um lugar tenebroso, horrível. Então, daí o Abraão respondendo: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora esse é consolado e tu atormentado. Então ele recebeu muito, e o que ele fez com o que ele recebeu, esse muito que ele recebeu? Ele não fez nada, ele não ajudou o próximo. Quanto mais, na palavra de Deus diz, quanto mais será dado, mais será cobrado. Então, se Deus me dá muito, eu vou ser mais cobrada por isso. Então, aqui esse homem recebeu muito, mas ele não ajudou ninguém. Não ajudou nem aquele que estava à porta dele, precisando, passando fome, passando necessidade, estava ali à porta, jogado no chão. Ele não foi caridoso, ele não foi misericordioso com aquele homem. Então, muito foi dado a ele, mas ele não retribuiu. Então, por esse motivo, e com certeza aqui, se ele era um homem desse jeito, ele não conhecia Deus, que todas as pessoas que conhecem a Deus, eles buscam viver uma vida, né, de acordo com o que a palavra ensina, de ajudar, de fazer caridade, essas coisas. Não que a caridade salve, mas só que quando a gente tem a salvação em Jesus, a gente sabe das nossas obrigações, que a gente tem que buscar viver em obediência. A obediência é ajudar o próximo, é sempre fazer caridade, é fazer essas coisas que não é por meio da caridade, não é por meio das obras que nós temos a salvação, mas como servos de Jesus nós temos que fazer aquilo que ele nos ensina. Então, nós, continuando no texto, nós vemos que Abraão fala que mesmo que ele quisesse, ele não poderia ir levar, né, e ajudar ele, porque tem um abismo que separa, que estava entre eles, que não podia sair de lá do paraíso para ir para o inferno, nem do inferno nem do abismo para o paraíso. Então é isso que nós vemos no texto aqui. E daí, então, ele fala, né, então, rogo que mande, né, deixa eu ver aqui, no versículo 27, e disse-lhe: rogo-te, pois, que, ó Pai, que mandes para a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, mandar alguém de lá na casa do pai dele, porque tinha 5 irmãos, para que os irmãos deles não fossem parar naquele mesmo lugar. Aí Abraão fala que eles têm Moisés. O homem rico fala: mas que não adianta Moisés, teria que ir alguém de lá para falar, aí eles iam se convencer. Finalizando o versículo 31, Abraão diz: porém Abraão lhe disse: se não ouves a Moisés e aos profetas, tão poucos acreditarão ainda que alguém dos mortos ressuscite. Então não adiantaria vir alguém de lá, porque eles não iam acreditar. O que eu aprendo com essa parte desse texto? Que eu tenho que me arrepender, eu tenho que me voltar para Deus, eu tenho que aceitar, receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida em vida. Após a morte, não é possível mais. Então não adianta fazer essas missa para a alma da pessoa, para encaminhar a pessoa segundo a palavra de Deus. Isso é errado, porque não adianta mais. Eu vou fazer oração para a pessoa que já morreu, não adianta mais, porque o arrependimento tem que ser em vida. Nessa parábola, Jesus deixa bem claro isso,
Porque aqui Abraão não fala, então se arrependa do teu mal que você vai vir para o céu. Abraão não fala nada disso aqui. Não fala nada para esse homem rico. Então nós vemos aqui que Abraão fala que eles têm que ouvir a Moisés e aos profetas. Como que eles iam ouvir Moisés e os profetas? Aqui nas Escrituras. Aqui nas Escrituras tem tudo que Moisés escreveu, nos livros que Moisés escreveu, está tudo aqui. Aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, está tudo que os profetas falaram, está tudo aqui. Então, se eu, em vida, eu não estudo as Escrituras, não aprendo a verdade para eu ir para o céu, depois que eu morrer, não vai adiantar alguém voltar para avisar os meus irmãos. É isso que eu aprendo com esse texto, que eu tenho que me arrepender em vida. Então, após a morte, não adianta pedir a Deus, não adianta fazer oração para as pessoas que já morreram, porque não tem como ter arrependimento após a morte. O arrependimento é em vida. É isso que fica bem claro aqui, porque esse homem rico, ele morreu, com certeza ele morreu no pecado, ele morreu afastado de Deus, mas nem por isso aqui nós vemos que ele está arrependido, porque ele quer que vá falar para os irmãos dele, ele está arrependido do que ele fez, que ele não quer que os seus irmãos vá para o mesmo lugar. Então nós vemos aqui um arrependimento de ele ter ido para lá. Mas não adianta o arrependimento após a morte. O arrependimento tem que ser em vida. Por isso que a gente tem que ir para Jesus enquanto há tempo. Jesus fala que está à porta e bate. Todo aquele que abrir a porta, ele vai entrar e vai cearei com essa pessoa. Por quê? Porque é em vida. Após a morte não há arrependimento. Então esse texto fica bem claro que nós temos as Escrituras, nós temos aqui todos os profetas que passaram. Tem tudo aqui escrito nas Escrituras para a gente estudar, para a gente se arrepender em vida, para que depois que a gente morrer não adianta mais fazer oração pelas nossas almas, que não vai resolver nada. A gente só está perdendo tempo com isso. Aqui é o que eu estou falando, o que está nas Escrituras, que a gente tem que orar sim por pessoas que estão vivas. Após a morte não adianta. Então é isso que nós aprendemos com Jesus, nós aprendemos com as Escrituras. Nós vemos aqui que o próprio Abraão, que é o pai da fé, ele diz, versículo 31, porém o pai Abraão lhe disse, se não ouves a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então quer dizer o quê? Que nós temos que ouvir aqui o que Moisés escreveu e nós temos que ouvir o que os profetas escreveram. Então nós temos qual a lição que nós aprendemos? Que nós temos que estudar as Escrituras, nós temos que conhecer Jesus. Nós aprendemos aqui que nós não podemos ser como esse homem rico. Se eu ver alguém passando necessidade, se eu ver alguém precisando de ajuda, às vezes ajuda não é só em questão de necessidade na parte de se alimentar, mas muitas vezes precisando de ajuda de umas palavras, ouvir a pessoa, tem várias formas de ajudar alguém. Então, nós não podemos ser como esse homem rico. Nós temos que ser pessoas que ajudam o próximo, aconselham o próximo, para ouvir o próximo. E se muito for nos dado, nós temos que abençoar muitas outras vidas. Porque quanto mais será dado, mais será cobrado. Então, por isso que esse homem vai para aquele lugar, porque ele não conheceu a Deus enquanto há tempo. E agora ele pede para os seus irmãos, não, eles têm Moisés e os profetas. Nós temos Moisés e os profetas para se arrependermos e para se voltar para Deus e ter uma vida com Jesus, se buscar a evitar as ocasiões de pecado, buscar a crescer cada dia, a melhorar cada dia como pessoa, aprendendo com Jesus, sendo guiado pela palavra de Deus, sendo guiado pelos ensinamentos de Jesus. Amém? Se puder fechar os olhos nesse momento, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine seu coração, que Ele venha trazer clareza sobre a palavra de Deus para o seu coração, que Ele venha trazer entendimento, que você possa ter entendimento sobre a palavra de Deus, que você possa ser guiada pelo amor e pela graça de Jesus, que você possa abrir os seus olhos enquanto há tempo e possa se voltar para a verdade que é Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine, que a cada dia mais você tenha amor pela palavra de Deus, que a cada dia mais você tenha desejo de conhecer mais a Jesus, de querer caminhar com Jesus e abrir o seu coração para que Jesus faça a morada, para que você não seja igual a esse homem rico
que fica afastado da presença de Deus, mas que você se achegue cada dia mais perto de Deus e queira e deseje estar com Jesus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.